Minha mãe falava bem assim, olha, menina, quando tá menstruada, não pode andar de pé descalço. Por quê? Senão a menstruação azeda. O quê? Eu escutava isso, Quem é que gente. provava, hein? Quem é que provava? Aí a essa. gente ficava morrendo de medo. Outra coisa, não podia tomar suco de limão que a menstruação azeda. Tudo azedava essa tal dessa menstruação. Então acho que a gente pode começar falando desse período aí, das primeiras menstruações. A TPM, que é uma coisa extremamente comum, né? E aí a gente vai entrando, vai passando pela vida da mulher aí, vamos falando de vamos lá. gestação, e aí a gente entra na menopausa. Porque a menopausa é o fim do processo aqui. Coisas que o homem não sabe e coisas que a mulher precisa saber sobre a menstruação. Bacana, excelente. Primeira coisa, menstruação é a data, né? Quando a gente chama de menarca, é a data da primeira menstruação. Aí isso já é uma primeira informação. Depois como a gente vai falar sobre tudo da vida da mulher, deixa eu só contextualizar aqui uma coisa importante. Se a gente traçar uma linha desde o nascimento de uma menina, ela vai passar do nascimento até a primeira menstruação, ali está na infância. O dia que ela menstrua pela primeira vez chama menarca. Do dia que a menina menstrua pela primeira vez até os 40 anos de idade, esse período aí chama menacme, que é o período reprodutivo. É o momento em que engravidar é mais fácil. Dos 40 aos 65 é um período da vida chamado climatério. No meio do climatério existe a data que a mulher menstrua pela última vez, que chama menopausa. A menopausa não é uma fase, não é um período, é o dia, é uma data. Eu achei que era um período. Todo mundo acha. O período é o climatério. O climatério é essa fase de vida da mulher. Eu estou na menopausa, né? Não, Você teve a menopausa. Não, A menopausa é uma data, mas todo a mundo mulherada usa fala que eu estou na menopausa. Não é. Tô com calor e tal, porque eu tô na menopausa. Conceitualmente, eu estou no climatério e já tive a menopausa. Entendi. Aí você tem o climatério pré-menopausa, que é dos 40 até antes da menopausa, e o climatério pós-menopausa, que é a partir da menopausa, tudo que vier pra frente. É, porque teve uma amiga minha que falou, pô, eu tô com calor, assim, sempre tô com calor, ando irritada. Ela começou a dar um monte de coisa, falou, eu tô na menopausa. Eu falei, então eu tô na menopausa também. Tudo que você tá falando aí. Tudo bateu, assim, igual a mim. Tô do mesmo jeito, tô do mesmo estilo. Irritado, suando pra caramba. E não sei o quê. Dormindo pouco. Dormindo pouco, exatamente. Dormindo pouquíssimo. Não engravidando. Libido baixa. Libido baixa. Pegamos aí, hein? Pegamos aí uma diferença. Bom, depois a gente vai falar. Vamos chegar na libido. Mas aí vamos voltar pra lá. E a partir dos 65 anos de idade, tem uma outra fase da vida da mulher que chama de senectude ou senescência. Então, isso são marcos cronológicos a partir de cada uma dessas datas. Então, a primeira menstruação ali, que é da menarca, ela requer uma série de alterações no corpo. O corpo vai se preparando para maturar. Então, do mesmo jeito que uma criança, quando ela nasce, ela primeiro vai ficando sentadinha, depois ela engatinha, para depois ficar em pé e depois conseguir andar, os eixos hormonais da menina começam a ir se maturando para chegar à primeira menstruação. E por isso que existe uma sequência de fatos. Então, antes da puberdade chegar, existe a telarca, que é o crescimento do broto da mama, depois a pubarca, que é o nascimento dos pelos pubianos, depois a menarca, que é a primeira menstruação. Então, antes da primeira menstruação chegar, já começa a dar sinais. O corpo vai dando sinais. A menininha começa a ter um brotinho da mama, depois os pelinhos vão nascendo. Isso acontece depois mais chega ou a menos menstruação. em que idade? A média no Brasil é em torno de 8 anos. E aí, 8 anos? E aí é muito legal Mas a gente... é verdade, é falam verdade. que tá tendo mais precoce. mais precoce, É de 8 a 12 Antigamente, anos. há 30 anos atrás, 20 anos atrás. A minha mãe menstruou aos 17 anos de idade. Nossa. Bem tardiamente. Já é considerado de bem tardiamente. Depois de 16. Eu menstruei, eu tava com 11 anos e 11 meses. Eu lembro direitinho. Eu fazia aniversário em março, 12 anos em março. E aí, quando foi em fevereiro, eu fiquei menstruada. As minhas sobrinhas, já com 9 anos, já estavam fazendo acompanhamento com endócrino infantil, exatamente para tentar dar uma atrasada nessa primeira menstruação. Porque o que acontece com a menina? Quando ela tem a primeira menstruação, geralmente, ela dá uma diminuidazinha no crescimento. Ela ainda vai crescer um pouquinho, mas dá uma diminuída. Pubarca, estirão e menarca, né? E tem o estirão do crescimento também. Então, a idade média no Brasil não é 8. 8 é a primeira fase. Então, começa dos 8 até os 14, a média no Brasil é em torno de 10 a 12 anos. Tá. E aí, antes dos 8 E aí é muito legal para as mães saberem saberem isso daí, porque aí muitas vezes a mãe quer levar a menina depois que a menina já menstruou no ginecologista. Isso não é o ideal. Sendo que não, deveria fazer um acompanhamento antes ali, que hoje a gente já tem ginecos infantis ali que acompanham as crianças. O endócrino, aí, eu sou mãe de menino, levei os meninos no endócrino agora também. Então a gente precisa acompanhar essa fase do crescimento. E aí uma coisa muito legal trazendo para minha área, que é a área da ginástica íntima, da saúde íntima,
íntima. Já falei isso aqui outras vezes e repito. Eu acho muito legal quando as mães ensinam as próprias filhas a fazerem o exercício do aperta e solta, do pompoarismo. Pra quê? Pra que essa menina não tenha cólica. Porque quando a gente é muito nova, a gente tem muita cólica menstrual. O que é uma cólica? É uma contração do útero pra eliminar aquele sangue do endométrio ali que ficou dentro do útero. E aí quando... Quem é mãe, quem é menina, deixa aqui pra gente, ó. Quanto mais cólica você tem, mais saem uns borrões na menstruação. Então a cólica é essa contração uterina pra eliminar aquele borrão. Quando a gente pratica os exercícios do aperto e solta, o que eu tô fazendo? Aumentando a circulação sanguínea. Quando eu aumento a circulação sanguínea local, eu não tenho a formação de coágulo. Se não tem coágulo, não tem cólica. Bastante. Então é uma questão de saúde em todas as épocas da vida. Então a menina de 12, 13 anos de idade já começa a treinar pra poder não ter cólica. Porque eu lembro, quando era criança, meu pai tinha que me buscar na escola todo mês, porque todo mês eu tinha cólica de desmaiar, todo mês. Então quanto mais novinha, mais cólica a gente tem. Aí vai passando, os hormônios vão vindo, vai crescendo, o corpo vai se adaptando ali. Mas é um desconforto bem... Isso que você comentou, vale a pena a gente até trazer uma informação aqui pra você, mãe de menina que tá aí. Primeiro a gente entender que cólica é uma coisa comum, mas a cólica limitante, que faz com que a criança não vá pra escola, que não desça pra brincar no play. Essas cólicas incapacitantes em meninas jovens, a gente tem que levantar, pega uma bandeirinha vermelha aí, que pode ser endometriose, que é a doença do menacme, ou seja, a doença da menina depois da menstruação até o climatério mais comum em saúde da mulher. Só que no Brasil tem quase 10 milhões de mulheres e meninas com diagnóstico de endometriose, que é uma doença extremamente comum e limitante, e que o primeiro sinal, quando ela apresenta sintomas, são essas cólicas menstruais muito intensas, incapacitantes, que geram desconforto. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela vai indo, vai crescendo, entra na vida adulta. E aí, entra na vida adulta e entra na fase sexual ali. A gente espera que chegue na... Porque esses meninos de hoje em dia tão precoce, né, gente? Eu que trabalho com sexualidade, as meninas e os meninos mandam pergunta com 14, 15 anos de idade. Eu falo, aguenta lá, galera, aguenta, segura ela aí. E o mais engraçado é que a gente que tá aqui em São Paulo junto, a gente convive muito, e sai com o Cátia, tem um monte de criançada que chega, posso tirar uma foto com tia Cátia? Eu olho, vai estudar, 10 anos, 11 anos, não tem que conhecer tia Cátia ainda. Não, tá muito, 10 anos, 12 anos, tá muito cedo. Mas os meninos de 15, 16 anos todos já acompanham. E eu acho que a sexualidade, ela faz parte da nossa vida e a gente tem mais que falar mesmo. E eu acho muito legal quando os próprios pais conversam com os filhos sobre sexualidade, porque eu acho que esse é o primeiro lugar que a gente deve conversar. E é uma dúvida que sempre surge, tipo, mas quando é que eu devo conversar com a minha filha ou com o meu filho de sexualidade? No caso das meninas, muitas vezes é até um pouco mais fácil, por quê? Porque tem que levar na gineco, porque menstruou, porque vai falar de um absorvente ali. No caso dos meninos, essa conversa muitas vezes demora um pouco mais pra acontecer. E eu sempre falo, que hora que conversa com o filho de sexualidade? Na hora que o filho perguntar, porque eles vão perguntar. E se ele não perguntar pra você que é o pai ou pra você que é a mãe, vai perguntar pra Alexa, pro GPT, que hoje a galera tá se confundindo. Menino, Alexa, o que é orgasmo? Aí imagina. Por que meu pipi fica grande? Eles saem perguntando. Então, acho que essa conversa, a primeira conversa, ela tem que ser dentro de casa e com naturalidade. A referência vai ser dos pais, né? E aí você passa a visão que você quer dar da sexualidade baseada nas suas crenças, enfim, na sua religiosidade, do que você quer ensinar pro seu filho, E né? tratando com naturalidade. Porque é só uma pergunta que ele vai fazer. Da mesma forma, o que é uma jujuba? O que é uma garrafa? O que é um copo azul? Pra ele, as primeiras perguntas de sexualidade são essa mesma referência aí que a gente tem que ter. Então, quanto mais natural. E, assim, gente, com criança, a gente não precisa dar muito detalhe. Fala, filho, eu lembro do meu filho. Ele tava com 3 aninhos, o irmãozinho tinha acabado de nascer. Ele falou, mamãe, como é que faz neném? Que ele viu um neném, não tinha outro neném, só tinha ele dentro de casa. Aí ele olhou e falou, vem de onde isso daí, né? De repente ele olhou, tinha um negocinho lá. Pegaram onde? Isso daí? Aí ele falou, mamãe, como é que faz neném? A minha mãe deu um grito. Não dá, né? Levou um grito. Os filhos de rola reborn. Você sabe a evolução, vibrador, né? Você sabe, né? Então, o vibrador, o que é? É uma rola reborn. É a rola reborn, que faz o bebê reborn e que vai virar o quê? A boneca inflável lá no futuro. Quando Não dá, você né? parar e tiver que pagar pensão, paga com dinheiro do banco imobiliário, né? Ai, gente, olha, tá ficando perigoso esse negócio de bebê reborn. Mas a rola reborn é sensacional, gente. Pode usar à vontade, entendeu? A gente não precisa se apegar, não engravida. A gente ainda vai ver em vida umas bonecas, uns bonecos, uns robôs Quando entrar IA, com inteligência artificial. quando pegar IA, meu, isso aí. A pessoa vai ser exatamente como você quer. Pra que a pessoa vai casar? Não. E nem vai reclamar. Não vai reclamar. Imagina. Nunca vai estar Não cansado. fede, não tá cansado. Você quer um cafezinho, amor? Você quer
quer assistir o jogo? Quer não sei o quê? Quer transar? Aí você fala, meu Deus, pra que eu vou casar agora? Olha que já existe, tem a feira erótica todo Sério? ano. Tem, existe feira A erótica gente do vai ano, ver daqui tem. até 5 anos essas coisas aí por aí. Coisa Vai. evoluindo. Isso. O cara, eu não vou jogar futebol hoje. Não, tô bem aqui, acompanhar. Não vão querer mais sair de casa. Isso é uma verdade, gente. Vai ser o primeiro aí. Ai, Helene, sou bom pra tu. Você dá trabalho. Então, estamos pensando aí. Imagina, não tem dor de cabeça. Não é? Não reclama. Não tem problema de Não tem libido. sogra. Não tem. Olha aí. Hoje vai ter a sogra reborn. É só o que falta inventar. Não tem que pagar pensão. Olha Pois aí é. que coisa maravilhosa, Nossa, Lê. tem- Não tem DST, entendeu? Eu acho que se organizar direitinho, É tudo de bom, né? vamos virar sócio nessa empresa. Olha aí, essa empresa aí vai dar lucro, viu? Vai ser um unicórnio. Essa empresa vai ser sensacional. Onde a gente tava até. A gente perdi. tava falando das meninas, de como conversar com os Ah, filhos de sim, sim, sexualidade. sim, sim. Aí eu tava falando do Vitinho. Aí o Vitinho olhou pro irmãozinho e falou: mamãe, como é que faz neném? Minha mãe deu um pipoco, falou: menino, você pergunta o que faz com sua mãe? Falei: calma, A cegonha respira não dá, todo né, mundo. amiga? A Cegonha não dá pra mim. Falei: filho, é assim, ó, tem o papai, tem uma mamãe, a gente se gosta muito, aí a gente dorme juntinho, no outro dia o neném tá na barriga da mamãe. Vamos brincar? Vamos brincar. Pronto. Expliquei, ele entendeu que tem um papai e uma mamãe, e sem muitos Umas detalhes. etapas e chega no resultado melhor. É isso. Mas ele não ficou sem resposta. Entende? Então, assim, essa confiança dele saber que ele pode perguntar pra mãe qualquer coisa e que ele vai ter uma resposta. Quando ele entra na primeira adolescência ali, vai entrando na puberdade, ele sabe que ele pode continuar perguntando as coisas pra gente. Então, essa confiança, ela tem que ser construída desde que a criança é pequenininha. E eles perguntam naturalmente, não tem malícia, não tem maldade. Outro dia eu tava com uma amiga minha que falou assim, escutando as músicas dos funk hoje em dia. Aí escuta o funk, chega em casa e pergunta, mas o que é isso? Eu pergunto, onde é que você escuta? Ah, na música. Então a gente também tem que estar cuidando aí do que esses meninos, essas meninas estão ouvindo.